Chegamos a mais uma aula do nosso curso de empreendedorismo. É a quinta aula da unidade 3. Lembrando que o nosso curso completo ele tem as 4 unidades. Nas duas primeiras aulas a gente falou sobre o plano de negócio, né, a importância dele. E na terceira e quarta aula a gente falou sobre a preparação de um plano de negócios, então uma estrutura sugerida e também a importância de tu ter profissionais que auxiliem o empreendedor a construir esse plano de negócio. Nessa aula e na próxima a gente vai falar do conteúdo de um plano de negócio. E depois a gente vai ter esse desdobramento, né, que são os diversos planos. Então vamos lá. O empreendedor, em perspectiva, ele precisa de uma orientação para seguir ao preparar um plano de negócio. Então ele precisa daquelas orientações que eu tinha falado, né, fazer cursos, aprender mais sobre parte gerencial, financeira, produção, marketing. Então, embora não haja um formato padrão usado de modo geral, né, os planos podem cada um ser feitos, né, da forma a se adaptar melhor ao empreendimento e até a forma de pensar do empreendedor. Há muitas semelhanças entre as estruturas que comumente a gente encontra nos planos de negócio. Então é isso que a gente vai falar, lembrando que boa parte desse conteúdo, né, a gente está usando no livro de Administração de Pequenas Empresas do Longneck et al. Então a figura 1 apresenta uma condensação simples das partes mais comuns e muitos desses padrões de organização. A figura 1 é essa aqui, tá, gente? Aqui a gente tem só uma figurinha, né, mostrando que o plano de negócios, né, análise, desenvolvimento, execução e revisão. Então, esses padrões, né, seu valor especial nessa estrutura sugerida reside na excelente visão geral que vai oferecer para nós. Além de passar os detalhes, a gente pode ter uma ideia geral das várias partes de um plano e como elas estão relacionadas entre si. Então, não precisa se preocupar que a gente vai ver com detalhes, né, cada um desses elementos, não apenas nessa aula, mas nas demais também da unidade 3. Então, o primeiro ponto é o resumo executivo, que é uma visão geral de 1 a 3 páginas do plano total de negócios. Ele deve ser escrito depois que outras sessões foram completadas e deve enfatizar seus pontos importantes, criar um interesse suficiente para motivar o leitor a lê-lo. Guardadas as devidas proporções, esse resumo executivo lembraria, né, um resumo para um artigo. Lembram que quem aí, né, já fez algum artigo para congresso ou para revista, tu vai ter o título do artigo, né, o nome dos autores, o resumo, o abstract, que é o resumo em inglês, depois tu vai ter todo o desenvolvimento do artigo, né, introdução, objetivo geral e específico, metodologia, resultados de discussão, conclusões ou considerações finais e referências ao final, com possíveis anexos e apêndices. Mas da mesma forma que aqui acontece, lá no caso do nosso artigo científico, né, seja para congresso ou para revista, também o resumo é feito por último, justamente porque o resumo ele tem que captar tudo que vai acontecer depois. O resumo é aquele chamariz, né, do artigo. Por meio do resumo, tu vai ter uma noção geral do que tu vai encontrar ao começar a ler, por exemplo, a introdução. Então a ideia aqui é bem parecida, né? O resumo executivo ele deve ser escrito só depois que foram contempladas as demais sessões, né? No caso aqui, no nosso resumo executivo do plano de negócios, ele é usual que ele tenha de 1 a 3 páginas, diferentemente lá do artigo
da revista, que geralmente tu vai ter no máximo aí uma meia página, né? E existem um número de palavras, geralmente. Então, esse plano ele pode formar uma ideia geral, né? E então ele é composto por esse resumo executivo. No segundo ponto, a descrição geral da empresa, né? O tipo de empresa, a história, aí o tipo de empresa, aquela organização jurídica, né? Vai ter muito a ver com o último plano. Se é uma manufatura, um varejo, um serviço, uma indústria, né? Que é a manufatura. Depois, plano de serviços e produtos, descrevendo o produto ou serviço e aponta quaisquer aspectos singulares, né, que são próprios daquela empresa. Explica por que as pessoas comprarão um produto ou serviço. Depois vem o plano de marketing, né, mostra quem serão seus clientes e que tipo de competição você enfrentará. Esboça sua estratégia de marketing e especifica o que lhe dará vantagem competitiva. Lembra da vantagem competitiva? Naquela figurinha que eu tinha colocado, né? As 3 pessoas empurrando um cubo e a outra empurrando um círculo. Ela estava na frente das demais porque ela tinha um diferencial, né? Aquele círculo ele tem menos atrito com o solo e ele vai mais rápido, né? Então as empresas elas têm que buscar produtos e serviços e mais o atendimento que sejam diferentes. Plano gerencial identifica os participantes-chave, né? Os investidores ativos, a equipe gerencial, os diretores. Aí é desejável que exista experiência e nem se fala de competência, né, nessa equipe. O plano operacional explica o tipo de manufatura ou sistema operacional que você utilizará. Apresenta projeções de receitas, custos e lucros. Aqui nessa figura não fala do plano financeiro, tá? Então essa projeção de receitas, custos e lucros, a gente vai acabar desmembrando do plano operacional para falar do plano financeiro, mas a gente vai ter uma aula só sobre o plano financeiro. Por fim, o plano jurídico, né, que mostra o proposto de constituição jurídica da empresa, a empresa individual, sociedade por cotas ou por sociedade anônima e algumas considerações jurídicas especiais e relevantes. E por fim tem aí o apêndice, que são materiais suplementares ao plano. Então as partes, começar aí, né, as partes de um plano de negócios. Com uma visão geral do plano de negócio, vamos considerar cada parte desse plano, tá? Cada elemento desse plano, juntamente com dados que identifiquem algumas questões importantes que precisam ser respondidos. Então, a primeira coisa que é super importante que vocês gravem é que o plano de negócio ele é exclusivo para cada negócio, né? 2 empresas elas podem ser do mesmo ramo de atividade, elas podem estar na mesma cidade, elas podem ter o mesmo número de funcionários, elas podem ter receitas parecidas, mas ainda assim serão empresas diferentes, porque a cultura organizacional será diferente. As pessoas que estão ali dentro têm experiências diferentes, competências diferentes, formas de pensar diferentes. Então elas serão diferentes. E justamente por serem diferentes, o plano de negócio será diferente, né? Não tem como ser igual. Tu pode até pegar um exemplo, um modelo de um plano de negócio de outra empresa, mas ainda assim tu terá que fazer várias mudanças para se adequar à tua realidade. Então, o primeiro ponto, resumo executivo, que é essa visão geral de 1 a 3 páginas do plano total e que deve ser escrito depois. Tá? Então, resumo executivo. Essa seção é crucial para se conseguir a atenção do leitor de 5 minutos, né? Igual o caso lá do artigo, em que tu entra no site de uma revista, aí tem a edição da revista, a primeira coisa que vai te chamar a atenção, logicamente, é o título da revista. E depois, em segundo momento, talvez o nome dos autores.
Por fim, caso tu resolva entrar, o próximo elemento que tu vai ver certamente é o resumo, né? O resumo vai te dar um panorama geral do conteúdo daquele artigo. Aqui a ideia é a mesma, né? Tu vai ter o resumo executivo, esse resumo, a leitura dele vai te dar um norte a respeito de como é o empreendimento, né? Então ele deve mostrar um quadro claro do negócio proposto, ao mesmo tempo despertar o entusiasmo a respeito de suas perspectivas. Então ele deve ser escrito e reescrito para obter clareza e despertar interesse. Lembra que eu falei que o plano de negócio é algo dinâmico, né? Ele não é só antes da abertura da empresa, mas ao longo da vida dela. Então, à medida que vão acontecendo as situações, a empresa vai crescendo, vai aumentando o número de funcionários, de setores, talvez até criando filiais, tu vai ter que aos poucos mexendo nesse resumo, porque o interior, o miolo, ele já está mudando pela própria dinâmica da empresa. Então o resumo, ele também tem que acompanhar essas atualizações. Então, embora venha no início do plano de negócio, é importante enfatizar que o resumo, né, ele deve ser escrito por último. Um resumo executivo pode conter, por exemplo, né, detalhes da empresa, o potencial de mercado, os marcos importantes, né, prêmios que ela ganhou, ou resultados de vendas expressivos, né, competência distintiva e um resumo financeiro, por exemplo. Ok? Então essa é a ideia do resumo. Veja que o resumo fala um pouquinho de cada um desses elementos aqui debaixo. Por isso ele é resumo. Ou seja, a gente vai ainda comentar sobre vários aspectos relacionados, né, que vão estar dentro desse resumo executivo, ok? Bem, então eu quero agradecer a atenção de vocês, convidá-los a conhecer, né, os nossos livros publicados, o nosso site, as nossas redes sociais da Administração Verde, os nossos cursos gratuitos, tá? Então, o curso de marketing ambiental, de consumo consciente, de sistema de gestão ambiental, de gestão de pessoas, logística reversa, certificação florestal e esse aqui que é o de empreendedorismo. O nosso canal aqui no YouTube, né? Então convido que vocês comentem aí e também dêem um like nesse vídeo. E os nossos perfis no Instagram, né? O ricardo.literatura e o @administraçãoverde. Então na próxima aula a gente vai ter a parte 2 do conteúdo de um plano de negócios. Até lá!